A palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo de número 8, e o versículo 32 e 36 nos diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Nós estamos na sequência dando realmente uma palavra, um estudo sobre curas. Curas são a restauração das pessoas que estejam enfermos, doentes. Curas muitas vezes da depressão, da opressão, do síndrome do pânico. É a restauração da vida do ser humano. E nós vemos que, em primeiro lugar, nós temos que saber que a cura, ela é para o nosso dia de hoje. O primeiro passo para receber de Cristo a cura é saber que a idade dos milagres ainda não passou. E que a cura do corpo faz parte do ministério de Cristo em nossos dias. Nós vemos 5 razões do qual nós devemos acreditar e buscar a cura sobrenatural. Em primeiro lugar, Deus é um Deus que cura. Êxodo 15, 26. E Ele nunca mudou. Eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, 6. Em segundo lugar, Jesus Cristo, Ele curou os enfermos. Mateus 9, 35. Marcos 6, 55 e 56, Atos 10, 38. A Bíblia diz, Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Em terceiro lugar, Jesus, ele ordenou aos seus discípulos que curassem os enfermos. Mateus 10, 1 a 7. Lucas 10, versículo 1, 8 e 9. E um verdadeiro discípulo de Cristo é o mesmo hoje que era naquele tempo, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. E nós vemos, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. João 8, 31. Em quarto lugar, os milagres de cura eram por toda parte manifesto no ministério da igreja primitiva. Atos 3, 6. Atos dos Apóstolos 4, 29. Atos dos Apóstolos capítulo 5, versículo 12. Atos dos Apóstolos capítulo 6, versículo 8. Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículo 5. Atos dos Apóstolos capítulo 14, versículo 3, 9 e 10. Atos dos Apóstolos capítulo 19, versículo 11 e 12. E Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. E a verdadeira igreja nunca mudou. O livro de Atos dos Apóstolos relata o nascimento e o crescimento da igreja verdadeira. E este é o exemplo e o modelo para a igreja até o fim do mundo. Mateus 28, 20. Em quinto lugar, Jesus mandou que todos os crentes em todas as nações, até o fim do mundo, imponham as mãos sobre os doentes, prometendo-lhes que eles sejam curados. Marcos 16, 15 a 18. E os verdadeiros crentes certamente nunca mudaram. Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. João 14, 12. Vemos também em sexto lugar, assim como a cura divina foi administrada primeiramente por Deus Jeová, depois pelo seu Filho Jesus Cristo, depois pelos seus discípulos, mais tarde pela igreja primitiva e por último por todos os crentes em todo o mundo. Por isso a idade dos milagres da cura
não passou, e dos milagres sobrenaturais não passou. E a cura do corpo é parte do ministério de Cristo, tanto hoje como sempre o foi. Nós falaremos agora sobre a palavra. O segundo passo para receber a cura de Cristo é conhecer a promessa de Deus de curar, feita nas Escrituras, e estar firmemente convencido de que ela foi feita para você pessoalmente. Muitas vezes, querido, a teologia, a religiosidade tem confundido muita cabeça das pessoas. Agora, quando você lê a Bíblia, deve lembrar-se de que está tendo uma conversa pessoal com o Senhor dos Senhores. A integridade absoluta da palavra escrita de Deus é a única para uma fé segura. Um dos maiores erros cometidos pelas pessoas hoje é tratar a palavra de Deus como se ela fosse um livro comum. Você deve dar à palavra o mesmo lugar que daria a Cristo se ele estivesse fisicamente na sua presença. Está ligado a ele, querido. A sua palavra conversa com você e lhe diz as mesmas coisas que ele lhe diria se falasse com você de uma maneira individual. Não se pode separar Deus da sua palavra. Ele não somente está nela, como parte dela, mas é a sua espinha dorsal e vigia continuamente sobre ela para confirmá-la, para fazer com que nenhuma palavra volte vazia. O anjo disse, porque para Deus nada é impossível. Nos diz, porque para Deus nada é impossível em todas as suas promessas. Nós vemos um testemunho de um mineiro que estava moribundo no seu rancho na serra. Uma senhora cristã leu para ele João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mineiro abriu os olhos e, olhando para a senhora, perguntou-lhe: isso está na Bíblia? Sim, ela respondeu. E se refere a mim? Certamente, ela assegurou-lhe. Isso se refere ao Senhor. Ele pensou por um pouco e então perguntou: Deus disse qualquer outra coisa a meu respeito nesse livro? Então a senhora leu João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele acrescentou suavemente. Ele está falando, ela falou, então a senhora leu João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ela acrescentou suavemente, ele está falando do Senhor. O ancião abriu os olhos e sussurrou novamente: eu o aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Estou satisfeito. E então, naquele momento, ele morreu. Ele tratou a palavra de Deus como se o próprio Jesus Cristo tivesse visitado o seu ranchinho pessoalmente e lhe tivesse trazido a mensagem da vida eterna. Foi maravilhosamente salvo e passou desta vida para outra em paz. As promessas que você lê na Bíblia são Deus falando pessoalmente com você. Elas são tão suas quanto
um cheque preenchido em seu nome. Você pode descontar este cheque no banco porque é seu. E você pode exigir na oração o cumprimento daquelas promessas porque são igualmente suas. Depois de saber que a cura é parte do ministério atual de Cristo, você precisa saber que as suas promessas de curar nas Escrituras são feitas para você pessoalmente. Nós vemos que muitos têm perdido a fé, perdido a palavra, não tendo fé e perdido o milagre, porque não crê que Deus esteja falando. O Senhor sabe que Deus prometeu curá-lo. Sabe realmente ali que a palavra dele é a verdade. Agora você precisa saber e acreditar. Muitas pessoas recebem imposição de mão. A Bíblia diz: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas aí ele aperta-se: não senti ainda. Acho que não estou. Olha, estou com dor ainda. Não recebe o milagre porque não crê no sobrenatural de Deus. Um homem que havia sido surdo de um ouvido durante 20 anos, veio para um trabalho para que eles orassem por ele. Perguntou-lhe se cria que Deus curaria o seu ouvido. Ele respondeu que não sabia. O Senhor sabe que Deus prometeu curá-lo? Perguntou-lhe a pessoa que estava ministrando. Ele respondeu: não sei. O Senhor crê que Deus seja suficiente bom para cumprir uma promessa que ele fez? Sim, Senhor, eu creio. Ele respondeu: se eu lhe mostrar na Bíblia uma passagem onde Deus prometeu curá-lo, o Senhor crê que ele fará? Perguntei-lhe. Sim, eu creio, declarou ele. Apontei o meu dedo diretamente para ele e citei estas promessas: eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, 26. Quem é este te? Por suas chagas vós fostes curados. 1 Pedro 2, 24. Quem são os descritos por esse vós? Quem sara todas as tuas enfermidades? Salmo 103, 3. Que significa tuas. O homem começou a chorar ao mesmo tempo que exclamava: agora eu creio. Vejo que Deus prometeu curar-me. Creio que ele já fez. A fé veio àquele homem pelo ouvir as promessas de Deus. Paulo disse: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Toquei em seu ouvido em nome de Jesus, pedindo que Deus o abrisse de acordo com a sua promessa. E ele foi imediatamente curado depois de 20 anos. As promessas de Deus são tanto para você como foram para aquele homem. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. João 14, 14 é Jesus dizendo. Esse alguma coisa inclui a cura. E esse vós inclui você. Está alguém entre vós doente? O Senhor o levantará. Tiago 5, 14, 15. Alguém inclui você. A promessa: o Senhor o levantará, não comporta exceção. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Se puser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, 17 e 18. Isso é para você, se você crê. Eles ficarão curados. É a promessa de Cristo para todos aqueles que estão doentes e enfermos. Tome posse do teu milagre em nome de Jesus.